ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a abertura de um novo inquérito para apurar se Carla Zambelli tenta obstruir o trabalho da Justiça. Ontem, ele já tinha mandado prender preventivamente a deputada federal do PL de São Paulo. Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e ordenou ainda a apreensão do passaporte, bloqueio do salário, bloqueio das redes sociais da parlamentar e o pedido de inclusão de Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol. Além de tudo isso, João Pedro Melo, tá difícil. Agora Carla Zambelli estaria, digamos, encurralada. Bom dia para você. Bom dia para você, Carlinha, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, e se não levou dinheiro em espécie, Carla Zambelli não conseguirá sair da Flórida, onde está, segundo investigação da Polícia Federal. O nome dela foi incluído na lista, ou melhor, há um pedido, para incluir o nome dela na lista vermelha da Interpol, só que até agora esse pedido não foi atendido. Se essa solicitação for aceita, ela vai passar a ser listada como foragida em 196 países. A Câmara dos Deputados aqui em Brasília já foi notificada para que adote providências quanto à suspensão do pagamento de salário da parlamentar. Carla Zambelli deixou o Brasil no início dessa semana, depois de ser condenada a 10 anos de prisão pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e, segundo informações da investigação da Polícia Federal, teria saído do país pela fronteira com a Argentina. Em Buenos Aires, embarcou para os Estados Unidos. Hoje, a assessoria da deputada federal disse que ela estava na Flórida, mas está com planos de chegar até a Itália. O deputado italiano Angelo Bonelli, do Partido Europa Verde, pediu ao governo da Itália que impeça o país de oferecer refúgio para Zambelli. No texto, o parlamentar faz referência ao Tratado de Cooperação entre o Brasil e a Itália, que estabelece os procedimentos para a extradição de pessoas entre os países. A professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, diz que Carla Zambelli pode sim ser extraditada ao Brasil a pedido da Justiça. Na avaliação da advogada, a deputada federal terá dificuldades em transitar livremente no exterior por ter um mandado de prisão expedido contra ela. Tem sim uma grande chance de ser extraditada para o Brasil, ou seja, dela retornar para o Brasil de forma obrigatória, por meio da extradição. É muito interessante observar porque esse argumento de que ela tem 2 passaportes, de que ela tem dupla cidadania, isso é muito relativo, porque ter o passaporte italiano, ou ter o passaporte francês, ou ter o passaporte alemão, mas especificamente ter o passaporte italiano não significa que ela italiana cidadã italiana e tem os mesmos direitos que um cidadão italiano nato. Esses passaportes que são concedidos aos descendentes, eles são considerados uma cidadania relativa. Eles adquirem alguns direitos decorrentes do sangue que circula em suas veias, mas eles não têm os mesmos direitos, cada vez menos direitos têm relativamente aos nacionais daquele país, ou seja, da Itália, e o fato de ter esse passaporte italiano dificilmente vai impedir que a Itália a extradite para o Brasil. Bom, a parlamentar está alegando o seguinte, que viajou ao exterior para tratamento de saúde, mas como tem cidadania italiana, acredita que não será presa no país europeu. O fato é que amanhã a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar um recurso que foi apresentado pela defesa de Carla Zambelli, exatamente os chamados embargos de declaração, para tratar sobre esse processo que ela foi condenada a 10 anos de prisão, junto com o hacker Walter Delgatti Neto. E a gente tem que destacar aqui também que o advogado, que fazia parte da defesa de Carla Zambelli, renunciou ao cargo. Daniel Bialski não é mais advogado de Carla Zambelli, então não sabemos como vai ficar esse processo dentro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bom, esse alerta vermelho é o alerta mais alto que existe na graduação da Interpol. Ele é reservado para pessoas que cometeram crimes gravíssimos, assassinato, estupro. Nossa, mas então é um exagero. Não, porque ele também se destina a pessoas que cometeram fraude. E é exatamente por esse crime pelo qual a Zambelli foi condenada, a invasão hacker no site do CNJ. Este alerta não é aceito imediatamente, a Interpol tem de analisar, um grupo de diretores vai analisar o pedido do Brasil e ele pode negá-lo. Por exemplo, o pedido da Justiça Brasileira foi negado no caso do Alan dos Santos.
porque entendeu a Interpol, havia ali um caráter político e o pedido foi negado, né? No caso da Zambelli, não sei se o destino será o mesmo, porque o crime dela não tem nada de político, né? Ela não foi condenada, por exemplo, por apoiar a tentativa de golpe de Estado, ela foi condenada por uma invasão hacker. É um crime que não tem nenhum caráter político, mas aguardemos o entendimento da Interpol. A Polícia Internacional não é responsável nem por investigações e nem por prisões. Quer dizer, ainda que o alerta seja aceito, não é uma garantia que a Zambelli será presa, onde quer que esteja, porque o país em questão pode alegar o uso da própria legislação e eventualmente negar o pedido da Interpol. Não há policiais da Interpol espalhados por aeroportos para algemar pessoas. Quem faz isso é a polícia local, né? Então tudo depende também da cooperação do país em questão. O que a Interpol faz é facilitar a comunicação, por exemplo, entre quase 2 centenas de países para que a pessoa seja encontrada, por exemplo. Mas aí a prisão e a deportação vai depender do país em que esteja ainda deputada. Eu tenho uma dúvida, o JP, com relação a essas medidas determinadas por Alexandre de Moraes. Ele fala sobre redes sociais, né? Mandou que haja integral preservação do conteúdo divulgado nas redes, multa diária de R$50 mil caso ela faça postagens nas redes sociais ou nas redes de terceiros que reiterem condutas criminosas. E aí tem a citação aqui, as redes de Rita Zambelli, que é mãe de Carla Zambelli, e ela teria utilizado as redes sociais da mãe para postar conteúdo, né? Mas a minha dúvida é com relação a possíveis entrevistas. Se Carla Zambelli conceder entrevista e se for postado em rede social de algum veículo de comunicação, entra também? Também vale. Vale para terceiros, valeria, né? Vale para terceiros, então valeria também. Em teoria, sim. Ela não também. pode. Exatamente, em teoria, sim, mas claro que provavelmente o ministro Alexandre de Moraes vai analisar caso a caso. Mas valeria sim, porque são terceiros, tanto a mãe como redes de veículos de comunicação, tudo isso ela não pode postar. E, detalhe, tem essa multa de R$50 mil e caso os perfis dela fossem mantidos no ar pelas redes Meta ou qualquer outra, essas redes pagariam multa de R$100 mil, né? Então, são 2 tipos de multa, uma para essas redes de terceiros e, no caso das redes dela, R$100 mil por dia que essas redes ficassem no ar. Essa determinação de a pessoa não poder falar, ela é controversa, mas ela tem razão de existir. No caso das redes sociais, a gente concede o direito de um criminoso condenado, por exemplo, por associação criminosa, a postar na internet? O Marcinho VP faz isso? O Marcola? Não. E a Carla Zambelli é uma condenada foragida. Então, a justificativa é essa. No caso de entrevistas mesmo, tradicionais, já houve outros casos parecidos. Bom, usando também o exemplo do Marcola, não é fácil você entrevistar o Marcola. Então, não é, mas não basta você querer e ele querer. Não. A justiça precisa conceder, né, o direito à entrevista. Lembra quando a justiça negou pedidos de entrevistas com o Lula, lá na sede da PF em Curitiba? Também foi assim. Os órgãos de imprensa queriam entrevistá-lo. Eu acho que no final das contas a Folha conseguiu. E quem foi fazer foi a Mônica Bergamo. Mas foi difícil para burro. Foi. Né? Vários pedidos foram negados antes disso. Era um caso parecido. Controverso, mas há um histórico. Comparando a Zambelli com o Marcola, na verdade ela tá foragida e ele não, e ele tá preso. São 2 criminosos condenados. No caso... Não tô comparando a periculosidade de um e outro. Mas são 2 criminosos condenados, Mas são 2 criminosos condenados. Um está preso, cumprindo pena, e a outra tá foragida. E acho que esse é um dos principais pontos, viu, Carlinha, que a gente tem que destacar, porque, por exemplo, neste caso de entrevistas com ela foragida ainda, aí sim passa por uma avaliação mais detalhada do ministro Alexandre de Moraes. Agora, no restante, vai ser exatamente, provavelmente, que nem aconteceu com o Lula em um passado, que nem vocês falaram a respeito do Marcola nesse momento, porque eles já estão, de fato, detidos, já estão presos. Então, se Carla Zambelli for presa, provavelmente a justiça vai ter ali uma análise com relação a esse fato. Agora, não acho também, né, conhecendo, vendo aqui a cobertura de Brasília já há algum tempo, que ela vai dar entrevistas por agora, estando foragida. Então, essa é uma questão que também tem que ser observada. Esse erro ela já cometeu, né? Que, na verdade, acabou gerando tudo isso, né? Concedeu uma entrevista à Rádio Auriverde e aí, a partir dessa entrevista e do conteúdo dessa entrevista, do que disse a deputada federal, é que Alexandre de Moraes determinou as restrições e determinou também esse pedido de prisão.